Sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula nós vamos falar sobre as borboletas que encantam com a sua beleza. Vamos falar sobre quais plantas podemos cultivar em um jardim com a finalidade de atrair as borboletas. Sejam bem-vindos. Na natureza existe uma variedade de borboletas. Tem borboleta de cor azul, tem a borboleta monarca, tem a borboleta 88. A borboleta 88 recebe esse nome porque ela tem o número 88 na sua asa. Essas são alguns tipos de borboletas que podemos encontrar. Existem várias borboletas, é uma variedade grande, e cada uma encantando com a sua beleza. A borboleta 88 é avistada em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ela tem como hábito se alimentar de frutos caídos no chão, gosta de voar em locais abertos e bem iluminados, e quando chove, ela geralmente busca proteção embaixo de árvores e arbustos. Então, essas são algumas características e hábitos da borboleta 88. Algumas aulas atrás, falamos sobre o passarinhar. O passarinhar é uma atividade em que as pessoas saem para observar os pássaros, e também falamos sobre quais plantas podemos cultivar para atrair os pássaros. Nesta aula, nós vamos falar sobre quais plantas podemos cultivar para atrair as borboletas. As borboletas têm a capacidade de agirem como polinizadoras, mantendo o equilíbrio da natureza. Além de agirem como polinizadoras, elas deixam os nossos jardins muito mais bonitos e coloridos. Um local em que podemos observar as borboletas aqui em São Paulo são os jardins de chuva. Nós já falamos sobre os jardins de chuva em uma outra aula, foi tema de uma das nossas aulas. Então, só para recordar, os jardins de chuva são espaços de educação ambiental criados com a finalidade de ajudar a resolver o problema das enchentes. Os jardins de chuva, eles oferecem habitat e alimento para animais como as borboletas e também outros animais, os pássaros. Então, os jardins de chuvas são mais um espaço onde podemos observar esses animais bonitos da nossa fauna, que são as borboletas. As borboletas indicam qualidade ambiental. Isso significa que provavelmente quando tem uma borboleta em um ambiente, como um jardim, por exemplo, aquele ambiente está bom. Então, vamos conversar um pouco mais sobre quais plantas podemos cultivar em um jardim para atrair as borboletas? Podemos cultivar em um jardim com a finalidade de atrair borboletas a margarida. Já falamos sobre a margarida em uma outra aula. Então, são plantas com flores delicadas e fácil de cultivar e também bastante cultivadas em canteiros. Então, a margarida é uma boa planta para atrair borboletas para o jardim. Já falamos sobre o girassol em uma outra aula. É uma planta bastante divulgada e cultivada. É uma planta de fácil cultivo e que gosta do sol. E é uma planta que atrai borboletas. Então, o girassol é mais uma planta que podemos cultivar com a finalidade de vermos mais borboletas. Nesta foto, temos o girassol. É uma planta que encanta com a sua beleza e que podemos cultivar com a finalidade de vermos mais borboletas no jardim. Também atrai borboletas uma planta que se chama estrela do Egito. A estrela do Egito recebe este nome pelo fato dela parecer lembrar uma estrela. É uma planta que pode ser cultivada em um jardim, em uma sacada, e gosta de um solo adubado. Uma boa planta para atrair borboletas é a lantana.
A lantana é uma planta que encanta com a sua variedade de cores. É um arbusto que atinge no máximo 2 metros de altura, fácil de cultivar em canteiros. Então esta é mais uma boa planta para atrair borboletas, a lantana. Algumas aulas atrás falamos dos jardins de chuva, falamos das plantas que podemos encontrar nos jardins de chuva, e uma dessas plantas é a russélia. A russélia é uma planta de caule fino e que pode ser cultivada em vaso, e é uma planta que atrai borboletas. Então, quando formos visitar um jardim de chuva e encontrar a russélia, também poderemos ver as borboletas. Falamos em uma das nossas aulas da planta dália. A dália é uma planta que pode chegar a no máximo 1 metro de altura. Ela gosta de sol, pode ser cultivada em vasos. A planta dália tem um crescimento rápido e dura bastante tempo. E é mais uma planta que atrai as borboletas. Uma planta que enfeita jardins e que atrai as borboletas é a zinnia. A zinnia é uma planta que pode ser cultivada em jardineiras e que gosta bastante da luz do sol. Então, se você tem um espaço na sua casa que tem a luz do sol, como uma varanda, é um bom local para deixar a zinnia, além dela atrair as borboletas. Uma outra planta que atrai as borboletas são as helicônias. As helicônias podem ser plantadas em vaso, desde que tenham acesso à luz solar. Então, elas podem ser plantadas próximo de uma janela ou uma varanda, por exemplo. Elas necessitam de um solo profundo e com certa umidade. Então, as helicônias é mais uma planta que podemos plantar, cultivar, com a finalidade de atrair borboletas. Uma planta que atrai as borboletas é a verbena. A verbena pode ser plantada em pequenos espaços, o que torna o seu cultivo fácil em vasos, canteiros, e é uma planta com flor delicada e porte pequeno. Também podemos ver mais borboletas no jardim ao cultivar uma primavera. A primavera é um arbusto que pode ser cultivado em vaso e encanta com o seu colorido e com a sua beleza. Então, a primavera é mais uma planta que podemos cultivar com a finalidade de atrair borboletas. Nesta foto temos a primavera, planta que encanta com a sua beleza. A primavera é mais uma planta que podemos cultivar com a finalidade de atrair borboletas. Quem não gosta de uma roseira no jardim? A roseira, conforme já comentamos em uma outra aula, é bastante popular e cultivada há bastante tempo. A roseira é mais uma planta que atrai borboletas para o jardim. Também podemos cultivar no jardim com a finalidade de atrair borboletas a lavanda. A lavanda possui lindas flores, gosta do calor, gosta do sol e se adapta bem a diferentes tipos de solo. Você pode regar a lavanda até o solo ficar úmido, só tomar muito cuidado para não deixar o solo encharcado. Se você tem um espaço na sua casa que tenha bastante sol, como uma varanda ou um quintal, você é um bom local para deixar a lavanda e aguardar também a presença das borboletas. Mais uma planta que podemos cultivar com a finalidade de atrair borboletas para o nosso jardim é o camarão vermelho. O camarão vermelho é uma planta que é bastante utilizada no paisagismo. Então essa é mais uma planta que pode atrair borboletas para o nosso jardim. Existe uma planta que se chama caliandra. As caliandras são plantas ornamentais que estão sempre floridas. É mais uma planta que atrai as borboletas para o jardim. Aqui temos a borboleta que encanta com suas belezas, suas cores e que podemos encontrar nos nossos jardins, nos nossos quintais. Nesta aula, falamos sobre as borboletas, animais que encantam com as suas belezas. Vimos que existe uma variedade de borboletas na natureza
Vimos que elas desempenham importantes papéis e que podemos cultivar alguns tipos de plantas para ver as borboletas no nosso jardim. Eu espero que vocês possam observar vários tipos de borboletas nas suas observações. Abraços e até uma próxima aula.